Pronto. Então, ali, o que a gente tinha, né, no caso prático, que vocês tinham que ver ali? Primeiro, teve até aluno que disse, eu fiquei em dúvida, professor, sobre qual o recurso que seria. Eu não tinha grandes dificuldades, até porque eu narrei os fatos já estavam prontos, né? E o que às vezes me entristeceu é que o pessoal só caprichava nos fatos, que já estavam prontos, e o resto deixou, né, não soube atacar a decisão. E aí aprendam, né, que eu acho que já é de praxe, quando você vai recorrer de uma decisão, você tem que atacar aquela decisão. Senão não adianta você ficar falando de coisas, né, de coisas acessórias, né? Muita gente começou a falar ali da questão do valor do aluguel só, e bater muito no aluguel, e achar normas em relação ao valor do aluguel, sendo que o importante era você falar da decisão que negou a retirada do nome do, né, a retirada do nome do Serasa. Então, esse que era, né, o mais importante, esse que você tinha que dizer, não, mas eles têm os requisitos, o juiz disse que não tem. Então, aqui pegando o caso prático, a parte que mais interessava aqui era, né, o juiz despachou o processo indeferindo o pedido de tutela de urgência antecipada, sob a alegação de que, em princípio, vale o que está pactuado em contrato, né, devendo prevalecer aluguel com reajuste. Eu comentei que não foi comprovado prejuízo. Na mesma decisão, o juiz ordenou a citação. Então, o que tinha que fazer? Pegar em relação a essa, né, tutela de urgência antecipada e o que o juiz decidiu para você atacar. Dizer, olha, não, o juiz errou por isso, por aquilo. Né? A gente já vai ver na sequência ali como um recurso que foi bem fundamentado, que soube atacar a decisão. Além disso, você pegava o correto, né? Você tem que pegar e partir de um modelo, já que se você não tem um domínio, né, a gente costuma dizer, como é que você vai fazer uma receita de filé Wellington, né, que vamos dizer que você não tenha contato, né, com a culinária. Ou, sei lá, os caras dizem, preciso de uma receita, né, de bœuf bourguignon, uma receita francesa, que é difícil. Você não vai chegar do zero e vou cortar um picadinho de carne, vou jogar um vinho, tá tudo certo. Você vai pegar uma receita. Então, da mesma forma que eu acho que os que foram melhores no trabalho foram espertos e pegaram um modelo. Professor, mas eu peguei um modelo na internet e tal, não sei o que. Eu falei, cuidado com os modelos de internet. Né? Se for o caso, pega de um amigo, que você deve ter amigos que estão no escritório, você deve ter amigos, né, que estão no tribunal, estão no fórum, pode dizer, me passa um modelo de agravo, deve ter por aí perdido. Então, você pegar, se não quisesse pegar o meu. Então, aqui foi um caso bem claro da equipe, né, que foi o Humberto, a Luana, né, fizeram, e o Lucas, né, que fizeram esse trabalho. Até peguei aqui o deles, sem pedir permissão, mas eu imagino que concedam, porque está sendo elogiado, não tem nada, né? É ruim quando a gente pega como exemplo e dizer, tiraram 2, né, que tiraram 10. Bastante coisa, claro, eu relevei, porque a gente também não pode pegar pesado, porque vocês estão não começando. Mas, por exemplo, vamos pegar aqui, direcionamento ao tribunal. Perfeito, é isso que tem que fazer. Como a gente já falou, o agravo lá no tribunal. Show. Carlos Dana já qualificado. Ok, eu já tenho, né? Posso dizer que já está qualificado, não preciso qualificar. Se eu qualificar, eu tenho que qualificar bem feito. Então, já está qualificado, porque o processo, né, já existe completinho, o juiz vai ter acesso a inicial, acesso a tudo. Então, não precisa qualificar de novo, se não mudou nada. Né? Nos autos da consignação e pagamento com revisional de aluguel, isso aqui tudo, né, pedido de tutela provisória de urgência da natureza antecipada, isso tudo eu já tinha dado mastigadinho, né, movida safadão. Se você tivesse um modelinho, esse caso foi um modelo que só enxertou, foi enxertando. Interpor o presente agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela. Né? Então, aqui é importante, eu alertei vocês, e até disse, vai lá na aula de agravo, e ver lá a explicação da peça que eu fiz, se você não tem domínio. Né? E na aula, na explicação da peça, eu falei, ou se pegasse o modelo, lá tinha grau de instrumento com pedido de efeito suspensivo. Por que não é o mais correto? Tinha que ir no 1019.1, eu expliquei. O efeito suspensivo é a tutela antecipada recursal. O efeito suspensivo é quando você quer suspender a decisão. Né? Quando a decisão precisa ser bloqueada, né? Suspensa.
Se ele não deu, como é que eu vou suspender? Então, o pedido de efeito suspensivo está errado. Né? Então, ao contrário, no meu modelo é um caso de efeito suspensivo, aqui era tutela antecipada recursal. Tá? Até alguns que fizeram pedido de efeito suspensivo, mas trataram como um efeito ativo, né, que a gente chama, sendo pedindo a tutela, eu considerei. Só expliquei ali, botei, olha, cuidado, não é efeito suspensivo. Então, correto, está aqui direitinho. Contra a última decisão interlocutória prolatada, fundamento 1015.1, perfeito, né? Não é só 1015, é bom botar o inciso, que está lá previsto. E 1019.1, porque o 1019.1 fala da antecipação da tutela no recurso, pelas razões expostas. Aqui ele pegou a questão de admissibilidade, falando, né, do caráter de urgência, estava no meu modelo, então se poderia usar. É isso. Só um minutinho, pessoal, só um minutinho. Não, acho que é minha esposa, desculpa até interromper. Só estou eu e minha esposa aqui, aí ela estava amamentando, e aí eu tinha tocado interfone aqui, fiquei naquela de, poxa, como é que eu vou fazer? Mas ela deu conta ali. Então, deixa eu só ver se tem alguma mensagem aqui mais no chat, enquanto isso. Isso, tranquilo, Lucas, tudo certo. Depois, então, são maioria já, né? Então, aqui a situação, então, aqui é pontuar nessas preliminares que eu coloquei, não era, né, obrigatório, mas é chamar a atenção do relator ao preciso de caráter de urgência, né, viabilizar esse pedido de né, uma liminar no meu agravo, rápido, fazer isso rápido. Alguns deixaram de fazer. Se você fosse lá no meu modelo, tinha até um tópico sobre efeito suspensivo. Né? Nesse caso, era só adaptar para tutela antecipada recursal. E eu expliquei para vocês que se você não fizer isso no agravo, e até botei ele na correção. Coitado do cliente, vai ter que esperar o julgamento final. Porque o relator, se não tiver pedido, ele vai olhar e dizer, ah, não, deixa para depois. Ele não vai analisar automaticamente o teu pedido. Tá? Então, já é uma situação, né, que você tinha que colocar, que fala do preparo recursal, a tempestividade, perfeito. O resumo da lide, isso aqui eu já dei pronto para vocês, aqui até resumir mais ainda, perfeito. Né, se o relator tiver dúvidas, ele vai ler, mas muita gente só copiou aqui no resumo dos fatos, o resumo da lide, como queiram chamar. Tá? Até para o relator, primeira vez que cai na mão dele, é bom ele saber do que se trata. Motivos para provimento do recurso. Aqui tem as razões da reforma. Né? E aqui diz que primeiro relata o que decidiu o magistrado, né? E aqui começa a falar, atacar a decisão. Né? Até entra na questão do aluguel, né? Que tem a ver com a probabilidade do direito, ou seja, ele mostrou que estava correto pagar menos. Tá? E aqui tem um errinho e tudo mais, que eu já sublinhei. O filho era cancerígeno, né? O termo correto. Não se foi chegada à conclusão se a conduta foi antijurídica injustificável, requisitos para a concessão da tutela de urgência. Então, aqui que estava, né, que bateram mais corretamente contra a decisão, dizendo da probabilidade do direito, porque se fosse ver, ele definiu a tutela de urgência, dizendo que não tinha os requisitos. Então, você vai lá e pesca os requisitos. Eu sei que alguns de vocês não estão fazendo ainda tutela, não sabem ainda o que é uma tutela de urgência, né? Mas se você fosse atrás, você tinha que, se fosse ali no próprio CPC, ou jogasse no Google, né? Que é o que a gente costuma fazer, né? Para buscar uma receita, como falei, ou para dizer, requisitos, probabilidade de direito, né? Perigo em mora, ou urgência, perigo na demora, risco de dano, está lá no artigo 300. E aqui os colegas, não vou ficar lendo todo, mas colocaram direitinho, né, a justificativa, né, de que existem os dois requisitos. Falaram até mais da reversibilidade, né, que é presente também na tutela de urgência. Mas se você falasse que tinha a probabilidade do direito, né, que existia também a urgência, acho que todo mundo conseguiu até justificar. Embora também, uma outra dica,
você tem que explicar, olha, a risco de dano, que está lá no artigo 300, ou seja, a urgência, ela se situa no fato de que a permanência do nome na Serasa poderá acarretar a demissão, ele é bancário e tudo mais. Então, não só jogar dizendo, ele é bancário, os requisitos estão aí porque ele é bancário. Quer dizer que o fato de ser bancário, de ter um risco de demissão, está sendo cobrado, isso é específico da questão do perigo em mora, né? Que a gente chama de perigo na demora, na urgência da situação. E a probabilidade? A probabilidade está na argumentação, né, que vocês colocaram em relação ao aluguel, no fato dele estar consignando os valores que entende devido. Isso tudo e a documentação juntada, isso faz parte da probabilidade do direito. Então, aqui fizeram um tópico só para as duas coisas, tanto para a tutela antecipada recursal, né, com o próprio atacando a decisão. Então, foi, né, inteligente também nesse ponto. Em regra, a gente costuma, se fosse pegar um modelo, a gente bota um, depois botar outro. Como eles se confundem, você poderia botar num tópico só. Tá? E a conclusão, aí você tinha que lembrar do que tem que ter. Aí faz o checklist, você tinha que ir lá no 1016, né, em 2017, o que tem? Eu falei isso para vocês. Pô, vocês estão fazendo, às vezes, em equipe. Eu sei que quem está fazendo sozinho correu o risco, né, de fazer sozinho. Não, vou matar no peito, não conheço ninguém, não gosto de fazer porque outra pessoa não faz o trabalho. Mas se você fizesse em equipe, fica até mais fácil você dizer, ó, faz o checklist, olha se bate algumas coisas com o modelo do professor, não pega a coisa do modelo do professor, porque vai ficar chato falando de arresto, de terreno, mas pega o que não pode faltar. Vamos lá no CPC, o 1016 diz que você precisa informar, né? Então essa você poderia chegar ali. Deixa eu fechar aqui as coisinhas, deixa eu botar aqui o CPC, né? Vamos lá. Daí você tinha que chegar e fazer isso. 1016. Será dirigido no grau do instrumento, será dirigido diretamente ao tribunal competente. Fiz isso? Fiz. Botei o tribunal. Nome das partes? Botei. Exposição de fato e direito? Botei. Expliquei por que tem que reformar, baseado também no direito, fundamentação jurídica, eu falei que precisava disso. Né? Razões do pedido de reforma, nome e endereço completo dos advogados constante de processo, olha aqui, ó. Um monte de gente esqueceu disso, era só, como eu falei, fazer o checklist. Né? Se olhasse lá o modelinho, quem usou, matava. Então aqui, né, conhecendo o presente recurso de agravo de instrumento em razão da decisão recorrida acarretar lesão grave de difícil reparação, então, né, conhecer do recurso, deferir a antecipação da tutela, né, que é a tutela antecipada recursal, que a gente chama, 1019.1, que é para rapidamente analisar o teu pedido. Tá? A litigância de má-fé, que eu botei que não pode pedir isso aqui, né, porque não foi objeto da decisão, né, enriquecimento sem causas custo do autor e tudo mais. Isso não é o momento, teria que pedir em primeiro grau. Não descontei aqui, porque eu sei que a pessoa, né, entende que houve uma má-fé que pode pedir, é um aprendizado. Não tem por que descontar aqui um plus que eles colocaram. Tá? Só lembrando que sempre tem que pedir em primeiro grau, a não ser que fosse um recurso da outra parte, que estivesse litigando no recurso de má-fé. Por enquanto, ele não tem manifestação. Após ordenar a ativação do agravado na pessoa do seu advogado, no endereço abaixo, para que ele responda ao presente recurso. Tá? Remeter o recurso à Igreja à Câmara para que seja conhecido e provido. Né? Isso é uma coisa fundamental de pedir, o provimento do recurso, né? No sentido de reformar a decisão agravada e tudo mais para conceder a retirada do nome. Perfeito. Né, fala da instrução do processo, aqui como o processo eletrônico diz que abre, né, lança mão por não instruir, porque eletrônico não precisa. Indicam aqui, né, os agravantes e o agravado. Né? Então, aqui no 1016, inciso 4, que a gente tanto falou. Pede deferimento, local, data, advogados e OAB. Viu? Então, fica tudo certinho, tudo, né, de acordo com o modelo, de acordo com como tinha que ser. Não era difícil. Se tinha um tempo para isso, como eu falei, é mais questão de atenção. O que não pode, tá, pessoal, é você usar o recurso errado. Né? Teve casos de embargos declaratórios, não tem nada a ver.
porque eu não falei nada de omissão, obscuridade, contradição. Recurso especial teve um caso, então não tem nada a ver, porque recurso especial, isso aqui a gente estava em primeiro grau, uma decisão interlocutória. Para ser recurso especial, você tem que estar em acórdão em segunda instância, então não tem, né, cabimento. Então, o pessoal que fez errado, de repente está assistindo ali o vídeo, né, ou está na sala de aula, estuda mais, tá? Isso você vai ter que pegar essa cancha, eu sei que não é fácil, você não faz estágio, não tem contato, treina, né? É a partir do momento que você treina que você vai conseguir fazer uma boa receita, né? A primeira receita que a gente vai fazer de qualquer coisa é uma lasanha, a gente queima, a gente bota ingrediente errado, mas se você tiver o passo a passo, eu lembro disso falando de lasanha, uma vez que eu fui, né, tinha muito tempo atrás, muitos anos atrás, eu fazia parte lá do jovens e tudo mais, que aí a gente tinha que cozinhar. Vocês vão ter que cozinhar para uma série de pessoas, umas 20 pessoas. Eles falaram, fazer uma lasanha e tal. Eu peguei aquele negócio, mãe, passa uma receita. Fazendo do zero. Eu e uma outra pessoa, a gente ficou destacado para fazer. A gente fez, todo mundo gostou, porque não tinha muito erro. Quando você tem uma receita, você tem um modelo, você vai preenchendo, né? E aqui também era isso. Acho que a identificação do recurso, 99% da turma acertou qual é o recurso. O problema é que não deram bola para o modelo. Alguns só disseram, acharam que eu coloco ali que tem que reformar porque é injusto, e aí tá ok. Né? E cuidado, tá? A OAB iria zerar a prova, muito próximo disso, dar uma nota baixíssima. Né? Às vezes a tua carreira que tá se fosse o cliente do NPJ, né, você poderia prejudicá-lo por não pedir os provimentos corretos. Certo? Vamos para a prova. Depois que a gente tiver dúvida, pode entrar em contato por e-mail, entendeu? Tudo mais, a gente vai trocando ideia. Às vezes, se quiser fazer algum embargos declaratórios da correção, manda ali por e-mail. De preferência, né, pode mandar pelo WhatsApp, como eu falei agora, no momento mais turbulento. Véspera de monografia, semana que vem. Então, eu recebi um monte, uns 10 TCCs para ler, avaliar. Então, está nessa correria. Então, é melhor mandar um WhatsApp. Professor, me explica aqui, explica ali, porque isso que é interessante, também aprender. Vamos para a prova, pegar uma prova aqui. Deixa eu ver de alguém aqui que está na sala. Vamos ver, a Bárbara, que sempre participa. Posso pegar a tua prova, Bárbara, por exemplo? Opa, não, peguei o trabalho. Vamos lá, então. Vou pegar aqui, já não se manifestou, mas vamos utilizar porque ela foi super bem. Prova estava tranquila, eu acho, né? A maioria, pelo que eu vi, a maioria que eu já corrigi já acertou acima de 7, então considero uma prova super boa. Qual recurso você iria interpor aqui? Vamos lá. Desembargadores da primeira Câmara Civil do TJ negam provimento a uma apelação por unanimidade, por entenderem que o pleito do apelante viola o artigo 42 do CDC. Então, aqui, primeira Câmara Civil, você tinha que desenhar ali, estou em segunda instância, né? Um acórdão em segunda instância, só me resta, né, dos recursos que iam cair na prova, não tinha nem que inventar embargos declaratórios, porque eu disse que não ia cair. Então, é caso, obviamente, de recurso especial. Por quê? Porque estou na segunda instância, né, um acórdão, eu tenho que partir para onde? Dentro do próprio tribunal não tem o que fazer em termos de recurso, mas poderia embargos declaratórios se tivesse um vício. Não falei de vício nenhum e não ia cair na prova. Então, 42 do CDC é uma legislação federal, recurso especial. A Bárbara acertou. Desembargadores da sétima Câmara Civil negam provimento a uma apelação por entender que a matéria em debate, o princípio do contraditório pela defesa, não foi respeitado no processo. O apelante não concorda que quer recorrer. Aí você tinha que, mesma situação, né? Desembargadores em acórdão, né, de segunda instância, a matéria viola, né, direito constitucional, tá certo? Então, aí o que eu tinha que fazer? Recurso extraordinário, né?
Se eu só posso ir para Brasília agora, depois da segunda instância, eu só posso ir para o STJ ou para o STF. Se é o princípio do contraditório de ampla defesa, se você tivesse dúvida, joga no Google e vai aparecer. Constituição, né? Artigo 5º, inciso 55 da Constituição. Então, recurso extraordinário. Então, olha que fácil que era, né? Entendo que não tinha grande dificuldade, por isso que a maioria acertou. Terceiro vice-presidente do TJ nega a admissibilidade do recurso especial do seu cliente, alegando violação à súmula 7. Não contente, você quer recorrer da decisão. Então, aqui o que acontece? Uma decisão monocrática do presidente, do vice-presidente, que nega a admissibilidade do RESP. Se fosse também na nossa tabelinha, não digo nem ler toda a matéria, o CPC, você encontrar o agravo em recurso especial. Lembra aquele agravo, um recurso específico? Ou você vai lá no 994 e vai tirando, né? Ah, não é apelação, não é agravo, não é embargos declaratórios, vai indo. Até que você chega, opa, fiquei em dúvida aqui entre o agravo interno e o agravo em recurso especial. Peraí, o agravo interno não é para obter uma decisão colegiada, né? No momento que você teria direito ao colegiado? Nesse caso, não, né? Nesse caso, o vice-presidente analisa a admissibilidade do recurso especial. É um caso muito peculiar, né, que o recurso especial é negado a admissibilidade no ACO, aí você tem o agravo para destrancar. Então, isso aqui é bem típico. O agravo interno nem cairia nessa prova também, mais um motivo para se estivesse em dúvida, mas não tem nada a ver com o agravo interno, porque essa decisão aqui de admissibilidade do RESP não é colegiada, é sempre do vice-presidente ou presidente. Então, o agravo em recurso especial. Aqui a gente tem desembargadores da segunda Câmara, dão provimento por unanimidade. Ah, então eu estou segundo grau de novo, né? Acordam, porque foi unânime, a um recurso de apelação, aplicando dispositivos do Código Civil como justificativo. De novo, recurso especial. Eu botei até para ver se você não ia inventar um outro. Aqui a Bárbara não caiu nessa, com recurso especial, porque é legislação federal. Primeira turma do STF dá provimento a um recurso extraordinário, aplicando interpretação dissonante ao artigo constitucional em análise da que é costumeiramente aplicada pela segunda turma do STF. Então, a gente tem aqui o quê? Uma divergência interna, né? Um caso típico de estar no STF, e até você vai pensar, como é que eu vou recorrer? Tem uma decisão, um acórdão de uma turma no STF. Eu estou na última. Né? A única, se você for se lembrar, o último suspiro que tem é embargo de divergência. Além do que é uma divergência dentro do próprio tribunal. Então, é caso de embargo de divergência, sim. E, de novo, aqui, o vice-presidente TRF negou a admissibilidade, só que agora do recurso extraordinário. Era agravo em recurso extraordinário. Aqui caiu agravo em RESP e aqui agravo em recurso extraordinário. Uma mata, eu acho, né? Acho que não tem como errar isso. Se você errou, dá mais uma estudadinha, presta mais atenção. Tá? Porque não é difícil. Bastava você ir atrás. Lembre-se que depois você vai ter que fazer isso várias vezes. Mas é de modo muito mais complexo, muito mais difícil, né, na hora de uma carreira de francês. Então aqui é mastigadinho. 2. Do pré-questionamento é incorreto, né? Eu falava que é incorreto. É um requisito de admissibilidade tanto do recurso especial quanto do recurso ordinário. Então, estou correto. Né? Perfeito, então está correto no assinado. Caso o tribunal não tenha se manifestado sobre o direito pleiteado no recurso especial, ou seja, não tenha efetuado o pré-questionamento da matéria, pode o recorrente opor embargos de declaração para obter o pré-questionamento. Perfeito, o pré-questionamento pode ser feito por embargos declaratórios. Que é um requisito de admissibilidade exigido também nos embargos de divergência, nada a ver. Se você fosse lá no embargo de divergência, fosse ler, ele não fala em momento nenhum de pré-questionamento. Até porque, lembra, embargo de divergência eu já estou no Tribunal Superior. Se eu já estou no Tribunal Superior, né, obviamente que não vai exigir pré-questionamento. Exige antes, exige que o segundo grau faça a manifestação. Então, C é incorreta. Só para matar aqui o D, não é necessário ter o pré-questionamento explícito em primeira instância, até porque esse requisito é fundamental no julgamento de segunda instância. Perfeito. Eu não preciso ter em primeira instância, falamos sobre isso, né, porque o pré-questionamento sempre é exigido da segunda instância para subir para o STJ, STF. Sobre a repercussão geral, de novo, é incorreto. Né? Vamos lá.
Correto. É um requisito exclusivo do recurso extraordinário. Ok, isso. Perfeito. Deve ser demonstrado, né, tá lá no 1035. Deve ser demonstrado seu preenchimento quando da interposição do recurso extraordinário. Ok? 1035. O CPC. O Supremo Tribunal Federal, em decisão irrecorrível, não conhecerá do recurso extraordinário quando a questão constitucional nele versada não tiver repercussão geral. Também está lá no CPC, mesmo no 1035. Né? Então, falamos sobre isso. Era só ler lá na parte do CPC ou no nosso material tinha essa citação. E por último, para efeito de repercussão geral, será considerada a existência ou não de questões relevantes do ponto de vista econômico, familiar, social ou jurídico que ultrapassam o interesse subjetivo. O erro está aqui, né, no familiar, que é econômico, político, social ou jurídico. Então, como acontece em concurso público, você tem que ler com atenção, né, aqui no meio tinha o erro, não existe, né, repercussão geral do ponto de vista familiar, então essa estava incorreta. Sobre a ação rescisória. A ação rescisória é uma ação que busca desconstituir rescindido. Aqui é para botar correto. Correto. Busca desconstituir e rescindir uma decisão judicial sobre a qual se operou a chamada coisa julgada material. Perfeito. Pode ser ajuizada em primeira instância, dependendo do tipo de decisão. Não, claro que não. Lembra que, inclusive, a gente falado sobre isso. A ação rescisória a gente está estudando justamente porque é um processo nos tribunais. Ação que é só no tribunal. Não existe ação rescisória em primeira instância. O prazo para propor ação rescisória, independentemente do motivo, é de 2 anos contados do ano de julgado. Não. Se eu fosse lá no CPC, né? Professor, eu não lembro dessa matéria. 975. Né? O direito à rescisória se extingue em 2 anos, no caso da última decisão. Ah, tá aqui, professor. Olha aqui embaixo. Prorroga-se até o primeiro dia útil imediatamente subsequente. Se fundada no inciso 7, o termo inicial do prazo será a data da descoberta da prova nova. Nas hipóteses de simulação ou colusão, o prazo começa a contar para o terceiro prejudicado que não interviu no processo a partir do momento em que tem ciência da simulação. Aí isso, quando eu falei do 975, eu expliquei. Dependendo do caso, esses 2 anos são ampliados. Tanto que aqui, parágrafo 2º, ele fala máximo de 5 anos. Então, também se você fosse ler a matéria, não mais do que 2 minutos você levaria para responder isso aqui. Ia ver que está errada essa parte, né? Independentemente do motivo. Não, né? Muda, não é sempre 2 anos. Quando se pretende rescindir uma decisão prolatada pela STJ, deve o requerente ajuizar a ação rescisória diretamente no mesmo STJ. Sim, isso está na Constituição, está no nosso material, e eu falei em sala de aula. O que é curioso que os tribunais, você ajuiza sempre no próprio tribunal. Quando se pretende rescindir uma decisão prolatada pelo TJ, deve o requerente ajuizar no STJ. Nosso material tem até uma tabelinha, nesse caso, se é do TJ, é no próprio TJ. Certo? Então, C é a alternativa correta. VOF, justificando a falsa. O incidente de assunção de competência tem por finalidade de dirimir conflito de competência entre os tribunais. Quando houver dúvida quanto ao juízo, deve apreciar a matéria. Esse aqui caiu até na nossa revisão. Eu falei que ia cair, acho que todo mundo botou falsa, porque a assunção de competência é uma pegadinha, nada a ver com competência. Ela botou aqui um motivo: incidente de assunção de competência tem por finalidade de dirimir conflito de jurisprudencial entre câmaras ou turmas do mesmo tribunal. Está no material, então é esse o objetivo, né? Em que eu expliquei para vocês o incidente em que assume a competência, né, de uniformizar a jurisprudência daquele tribunal, antes do julgamento do meu processo. Tanto no recurso especial como no extraordinário existe o requisito pré-questionamento, bem como em ambos existe a necessidade de apontar qual é a norma violada. Perfeito, né? Isso é o caso que precisa, né, do pré-questionamento. Os dois precisam, o RESP e o recurso extraordinário. E ambos têm que dizer qual é a norma violada, seja constitucional ou infraconstitucional. Os embargos de divergência podem ser usados ou postos apenas nos tribunais superiores, nunca nos tribunais de segunda instância. Perfeito, também verdadeiro, é sempre lá nos tribunais superiores. Bastava ler o CPC. E por último, aqui é o que a Bárbara errou: o incidente de assunção de competência pode ser arguido após o julgamento de uma apelação, desde que se esteja diante de relevante questão de direito
Vou tirar aqui o grifado, para não atrapalhar a leitura. Diante de relevantes que são de direito com grande repercussão social, sem repetição em múltiplos processos. Não, né? A questão que o incidente, lembra que eu expliquei, é sempre antes do julgamento do recurso ou de uma ação, que está no tribunal. Tá? Após o julgamento, não pode. A ideia é abrir o incidente, julgar e aí aplicar o meu caso, como todo incidente. Então, essa aqui é falsa, eu tinha colocado verdadeira. Certo? Então, logo vocês vão receber aí a correção da prova. Vamos pegar aqui agora na nossa matéria. Vou falar, a gente já falou, né, na aula passada, hoje a gente finaliza tudo, tá? Para a alegria de vocês. Eu vou pegar aqui rapidamente a aula de recursos. Tá? Vou pegar aqui o que interessa para finalizar. Processo nos tribunais. O que a gente já viu? Nós já falou do incidente de assunção de competência, né? Já falamos da redução rescisória. Vamos falar dos demais. O que tem aqui, e aí acho que é o grande ponto que a gente não falou ainda, da ação rescisória. Né? Isso está tudo bem, não vai ter prova, né? Não tem prova, não vai cair na prova. Nossa, não, tal, mas pode cair na avaliação final. Vai ficar em avaliação final. Pode ser. E a avaliação final já é no dia, na semana de 14 a 18. Caso vocês vai ser dia 15, na avaliação final. E pode cair essa matéria que eu vou dar hoje. Né? Já falei que a ação rescisória é quando existe uma sentença, um acórdão, uma decisão transitada em julgado, que fez coisa julgada material. Aí nós falamos do parágrafo 4º, que diz que os atos de disposição de direitos praticados pelas partes e homologados pelo juiz estão sujeitos à anulação. Aqui, aí é interessante você saber que nesses casos, o correto é uma ação anulatória. Então, qual é a dica para você? Você vai no 966 e vê todos os incisos. 966. Se não está lá, transitou em julgado, né? E não está no 966, nos incisos 966, você pode pensar que restam duas alternativas. E uma delas é a ação anulatória, que está no parágrafo 4º. Esse caso aqui, um exemplo que eu passei para vocês, né, é um caso típico em que você tem por exemplo, um acordo firmado, né, você tem um acordo entre uma pessoa, por exemplo, um incapaz, firmando um acordo sozinho. E o juiz vai lá e homologa. Entende-se que não é nenhum dos casos do 966. Tá? Não tem nenhum apontamento específico no 966. Porque aqui o ato de disposição de direito é praticado pelas partes, né, que contém o vício. E por isso que eu tenho que entrar com a ação anulatória. Que visa anular o ato das partes que está viciado. E não a decisão. Se você for ver no 966, todas aquelas hipóteses do 966 são vícios, né, praticados pelo juiz, erros do magistrado, erros da decisão. Né? E aqui não é o caso. Considera-se que as partes que acabaram cometendo, e o juiz simplesmente, meramente homologatório, sem emitir nenhum conteúdo, né, de decisão, de mérito, né, naquele caso. Tá? Você vai dizer, professor, mas quando ele homologa um acordo, ele é uma decisão com análise do mérito. Sim, né, mas ele simplesmente dá validade ao que já foi pactuado. Mas se o vício está no ato da parte, aí é anulatória, segundo o parágrafo 4º. E além disso, né, o que eu sempre falo para os alunos, tá, seguindo aqui, a gente tem, né, eu falo da ação anulatória, está aqui no material, né, os atos judiciais não sentenciais, ou quando eles forem meramente homologatórios, podem ser anulados, não rescindidos. Aí agora tem uma diferenciação, né, do que a gente costuma dizer que a anulatória tem prazo de 4 anos, a rescisória vai sempre são 2 anos. A anulatória a gente propõe em primeiro grau, a rescisória não.
Então, tem uma série de distinções. Tá? Se eu cobrar na prova de avaliação final, é só você exemplos e você diz se é rescisório ou anulatório. É o que não é difícil. Não é muito difícil de fazer. Além dela, tem esse aqui, ó, que eu queria chamar a atenção para vocês. A anulatória, eu não vou entrar aqui em muitos detalhes, porque a gente tem mais coisa para ver, e não quero confundi-los. Tá? Eu quero falar dessa daqui. Chamada querela nullitatis insanabilis, como dizem. Né? O que é essa querela nullitatis? Tá? A querela nullitatis é uma ação que muitas pessoas confundem com a rescisória. Como assim, professor? Existem casos, e você já deve ter estudado, né, que tem os pressupostos de validade e de existência da ação. Tá? É uma coisa lá do início do TGP, talvez vocês tenham estudado, alguns estudam até no início do direito civil, mas que muita gente não dá importância. Não sei se vocês já leram, mas eu até acho que é interessante para vocês, fazendo uma leitura de Pontes de Miranda, né? Tratados de Direito Privado. É maravilhoso. É um livro que agora que vocês já estão maduros no processo, já estão maduros na faculdade. No começo é chato. Eu tinha um professor desgraçado que na primeira fase mandava ler. Aí você pega bode, né? Porque você diz, poxa, eu estou ainda cru entrando, acabei de ser terceirão, jogar papelzinho nos outros, né? Fazer besteira lá, né? Um monte de coisa que a gente faz quando tem aquela idade, 16, 17 anos, e aí o cara me manda ler Pontes de Miranda. E aí mas o Pontes de Miranda no tratado de privado é uma coleção grande, quando o advogado quer ostentar, tem no escritório toda a coleção, é caríssimo. Então tem o Tratado de Direito Privado, volume 1, que ele fala da questão da ação, né? Pressuposto de validade, de existência, de eficácia. E aí, o que acontece? Em relação à existência, a querela nullitatis ela serve para você, e o nome já diz querela nullitatis. Ela insanabilis, como alguns colocam, ou seja, é uma querela, uma ação que visa declarar a nulidade insanável. A nulidade insanável, vou até botar aqui, nulidade insanável é igual a inexistência. É a falta de um pressuposto de existência do processo. E aí, no caso, a jurisprudência evoluiu a ponto de dizer que somente a nulidade de citação é passível de utilizar a querela. O que tem de diferente, professor, essa querela nullitatis? É uma ação que não tem prazo para você ajuizar. Olha que interessante. Quando falta o pressuposto de existência da citação. Você que tem mais de um, tem a jurisdição absoluta e tudo mais, vocês já estudaram. Mas a citação é o único dos requisitos, né, para dar a existência ao processo. Ele só tem se tiver citação. Se tiver uma irregularidade, uma nulidade de citação e você comprovar, você consegue, com a querela nullitatis, implodir o outro processo. Mas eu não falo rescindir, porque rescindir é para rescisória. Então eu falo de você declarar inexistência daquele processo. E não tem prazo. Tá? Então a querela nullitatis está aqui, ó, ação declaratória de inexistência, como alguns chamam. O mais comum, se você botar aí no Google ou no TJSC, vou pesquisar isso aqui, eu acho que o professor está inventando. Bota lá, querela nullitatis insanabilis, né? Que é o termo que alguns usam, ou só querela nullitatis. A ideia dessa ação é que você comprovar que houve uma falha de citação, uma nulidade de citação, isso é grave, e aí eu vou pegar e implodir aquele processo que ele chegou a tramitar, às vezes produzir efeitos, né? Isso o Pontes de Miranda falava, ele pode até produzir efeitos, mas ele é inexistente. Vai chegar uma hora que, se a pessoa suscitar, isso pode ser daqui a 40 anos, ele vai implodir aquela ação. Né? Acabou aquela ação. Porque ela tinha um vício insanável, que é a falha de citação. Tá?
mostre como instrumento adequado para extirpar do mundo jurídico sentenças que sejam fruto de ato processual absolutamente nulo ou inexistente ante a ausência de algum dos pressupostos de existência ou de constituição do processo. A petição inicial, a jurisdição, a citação e a capacidade postulatória. O que tem a jurisprudência aceitado hoje é a questão da citação, tá? Que é possível. E aí você vai, sempre que tiver dúvidas, às vezes outro dia eu atendi um cliente e ela falou num caso, olha, houve um inventário, olha esse caso que pode até cair na prova da avaliação final. Houve um inventário, né, doutor, que eu fiquei sabendo posteriormente, a gente viu que o meu pai tinha deixado um terreno, e aí de repente a gente foi lá atrás do terreno, estava com a madrasta dela, né, boa madrasta, como diz, nesse caso era a madrasta mesmo, porque ela, né, na excepção da brincadeira que a gente usa, de que essa madrasta teria feito o inventário, ela nem sabia, disse, vamos lá, uma hora a gente faz o inventário. O que a madrasta fez? Ela abriu o inventário, falsificou assinaturas em procurações e tocou o inventário e depois conseguiu passar esse terreno para o nome dela, como se todo mundo tivesse abdicado da herança. Tá? Eu falei para ela, olha, esse caso aqui, lá me falaram já um advogado que é rescisória. Isso não é rescisória. Para ver como é importante você saber a diferença das coisas. Né? A gente tem ela falando que seria um caso de rescisória, porque um advogado disse que era rescisória, porque a gente pensa nisso. Tá, transitado de julgado, né? Desrespeitou uma norma, acho que está no 966, inciso 5. Não, gente, aqui a gente tem um mais grave ainda. Tipo, se não foram citados para o inventário, você deveria. Ela falsificou. O que eu vou ter que fazer? Mostrar a falsificação das assinaturas e pedir para implodir aquele inventário. Não existiu. Como diria o padre Quevedo, né? Não existe, né? Não existiu no extirpado mundo jurídico, como está aqui a definição, né, do doutrinador. Então, nesse caso aqui, você declara a inexistência daquela ação. Tá? Não tem prazo decadencial, não se sujeita a prazo decadencial prescricional, né, e o rito é o comum, extraordinário, né? Ajeitar até o material aqui. Rito comum, isso aqui é uma doutrina mais antiga que eu peguei, rito comum. É uma ação de rito comum, primeiro grau, né? Você vai ter que ajuizar em primeiro grau e vai explicar. Né? Então, nesse caso dela, já tem 8 anos que se passou. Claro que o pessoal, eu disse para ela um pouco de relaxamento da parte, mas vocês não vão atrás do inventário, né? Porque ela mora lá, está tudo certo, mas agora a gente foi descobrir, porque viram que ela tinha botado à venda o terreno. Viu uma placa lá. Então eles falaram, nossa, vocês, né? Sorte que ela não vendeu, não pegou dinheiro, não sumiu. Então tem que ficar atento. Eu já tive um caso, né, no outro escritório que eu era sócio, que a gente teve aquela unidades, acabou fazendo acordo, mas tinha passado 30 anos. A gente explicou, aí conseguiu fazer acordo, porque o que acontece? Tinha também um processo em que se ajuizou-se, né, omitindo o endereço, a pessoa sabia o endereço, omitiu, houve citação por edital, o cliente estava em outro estado, e acabou que foi tudo um trâmite atropelado, o cara ganhou, penhorou um imóvel. Quando a gente foi fazer aquele anulitatis, para declarar a inexistência daquele processo que tomou o terreno dele, já tinha um prédio com várias pessoas morando. Imagina se você desfazer isso tudo. Que seria caso até de desfazer, né, o negócio. Mas tem terceiros de boa fé. Então acabamos resolvendo isso em um acordo. Tá? Então, mas veja que existe uma ação diferenciada que você tem que conhecer. Então nós temos, eu costumo dizer que são 3 ações importantes: rescisória, anulatória e querela nulitatis. Rescisória 966, aqueles casos do inciso. Querela nulitatis, a inexistência, né, de um dos requisitos, que é a citação válida. Se você comprovar que como eu já falei desses casos ali, o cara omitiu o endereço, a citação, ou a pessoa, né, acabou acarretando outro caso que foi né, falsificar a assinatura em procurações, como se tivesse sido
dado por citado e não foi, vai se criar nulidades. E a anulatória, no parágrafo 4966, fala, no caso, vícios das partes, né, alguma coisa de falha das partes cometeram, o juiz meramente homologou. Então, vejam exemplos, o material tem exemplos, tem tudo bem didático para você dar uma estudada. Vamos falar aqui dos mais importantes. Vou começar pela demanda repetitiva, porque já está aqui mais fresquinho na cabeça de vocês. Aqui. Utilidade, decisória, se não tiver material, pega no CPC. Um dia. Não está aqui com o CPC. Assunção de competência. O que a gente tem aqui a gente já falou da assunção de competência, lembra? A assunção de competência, ela tem uma característica, como eu falei, de uma repercussão social grande, né? Um incidente que você levanta antes do julgamento do processo no tribunal, uma repercussão na sociedade, tudo mais relevante, mas que não tem repetição em múltiplos processos. Lembra? A gente falamos disso. Essa é a assunção de competência. Mas serve também para aquela hipótese de a gente se aproximar da common law, né? A importância dos precedentes. Então, os casos, como eu falei ali, que não tem repetição, mas que, né, eles acham que pode usar o IAP, incidente de assunção, né, IAC, desculpa, incidente de assunção de competência. O incidente de resolução de demandas repetitivas, ele é uma assunção de competência, só que para múltiplas repetições de processos, quando os processos se repetem. E aí você vai lembrar, professor, nós já falamos de demandas repetitivas, quando a gente falou do RESP e do recurso extraordinário, né, do recurso especial e extraordinário repetitivos. Tá? Só que lá naqueles casos era o recurso especial e extraordinário, já estava no recurso, que se repetem, isso já tinha previsão no antigo CPC. Esse incidente é mais legal porque ele autoriza que você faça em qualquer tipo de ação, né? Em qualquer tipo de recurso, tá? Em qualquer tribunal. Lembra que o RESP, o recurso especial extraordinário repetitivo, é para o STJ, para o STF, para eles, para as demandas que se repetem lá. Aqui, a tônica do legislador foi, eu vou autorizar o segundo grau também. Então, não só em outros processos que não seja o RESP e REXT, recurso especial extraordinário, mas também, né, em outras demandas que se repetem, em outros recursos, outras ações que estão nos tribunais. E aí o legal é que o TJ, nosso aqui, o TJ, está usando bastante isso. Então, é um incidente que você abre antes do julgamento, por exemplo, em segunda instância, pode ser também no STJ, pode ser no STF, né? Mas especialmente tem sido utilizado pela segunda instância, que antes não tinha cartucho para isso. No antigo CPC não tinha, tá, as demandas repetitivas para segundo grau, só RESP e extraordinário repetitivos. E aqui fala que é cabível a instalação do incidente de demandas repetitivas quando houver simultaneamente. Então, isso é coisa que a gente já conhece, requisitos, lá do RESP repetitivo. Efetiva repetição de processos que contêm controvérsia sobre a mesma questão unicamente de direito. Então, veja que é igualzinho, né, ao que tinha lá no recurso especial extraordinário repetitivo. Só que agora ele autoriza o nosso TJ. Então, o TJ viu que está pipocando bastante coisa, especialmente no Estado, né? Mais questões locais aqui, por exemplo, em relação a uma lei estadual, não vai chegar a ser um RESP repetitivo, nem um recurso extraordinário repetitivo. Ele vai poder chegar e dizer, opa, vou decidir aqui de uma vez só. É uma questão, por exemplo, do IPREV, ali, da Previdência Estadual, servidores públicos estaduais. Vou decidir em demanda repetitiva, está se repetindo. Então, repetição de processo, mesma questão de direito. Certo? Esse é um dos requisitos. E mais, risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica. Claro, por isso um incidente de demandas repetitivas. Você decide de uma vez só, você vai respeitar a isonomia, ou seja, uma decisão que vai ser aplicada em todo o Estado, de forma igual, isonômica,
E segurança jurídica, a pessoa já vai saber, é assim que funciona. Né? Aquilo lá, caso de, como eu falei, de servidor público. Né? Não tem direito a um reajuste da lei tal estadual, os servidores tais, né? Desses cargos. Pronto. Ele resolve de uma vez só essa demanda. Né? Antes de pegar um caso específico, ele abre o incidente, resolve, isso vai pulverizar no estado todo, né? Decisões do estado todo. Então, é aquele caso que você autoriza os tribunais a pacificar o entendimento. Então, isso aqui, tudo que tem, não vou entrar muito no mérito, porque para mim o que interessa é saber quando usar. E aí, se cair na prova de avaliação final um caso desse, você vai poder diferenciar, que eu gosto de comparar o incidente de assunção de competência com a resolução de demandas repetidas. Lembra que o caso, os dois podem em segundo grau. Né? Os dois podem nos tribunais superiores. Mas a grande diferença é a multiplicidade. Né? Aqui diz a repetição de processos. Nesse caso, se repetem, se são múltiplos, são demandas que se repetem, é esse incidente aqui. Se é um caso que não tem, né, que tem grande relevância social, como diz lá no IAC, né, na assunção de competência, mas não tem multiplicidade de processos, aí não é a demanda repetitiva, você tem a munição da assunção de competência. Ok? Sempre que você vai aqui falar, né, de como arguir esse incidente, ele vai te dar muito parecido com o que ia ser. A ideia mesmo, não vou ficar repetindo, a parte pode suscitar, né, que o pedido de instauração será dirigido ao presidente do tribunal, né, pelo juiz ou relator, por ofício, então, ou seja, pode ser provocado o próprio juiz fazer de ofício, as partes, né, o advogado por uma petição, o Ministério Público, a Defensoria por petição. Então, ele está dizendo aqui que sempre nesses casos tem que ser por petição, e pode ser as partes, né, o MP, Defensoria Pública, e os próprios juízes ou desembargadores. Né? Então, isso é a tônica desses incidentes. Sempre pode, não só os julgadores, como também os jurisdicionados. Certo? E aí depois ele vai, aqui que acontece lá nas demandas, nos recursos repetitivos, admitido o incidente, que vai chegar no relatório, ele vai dizer, opa, eu acho que tem razão, é demanda repetitiva. Suspenderá os processos pendentes individuais ou coletivos que tramitam no Estado ou na região, conforme o caso. Então, ou seja, ele está dizendo que a ideia é, se vai decidir uma vez só para pulverizar em todo o Estado ou região, ele está falando aqui que cabe a suspensão. Né? Lembra o que a gente chama de afetação, que vocês devem lembrar, a gente falou lá no recurso especial extraordinário repetitivo. Afetação, ou seja, afeta, suspende tudo até a decisão do incidente. Poderá requisitar informações, né, aos órgãos e tudo mais, tramitação, isso aqui pode chamar, né, o amicus curiae, intimará o Ministério Público para manifestar-se, porque até se é uma matéria que se repete, ver se é caso de parecer do Ministério Público. Então, isso tudo ele vai comunicar essa suspensão a todo mundo, todo o Estado, por exemplo, no nosso TJ. Né? Poderá ouvir as partes interessadas, órgãos, entidades, isso eu já tinha falado, né? Repete aqui. Né? Audiência pública, tudo isso você já ouviu falar lá, que ele copia, recorta e cola do recursos repetitivos. Né? No julgamento, o relator fará a exposição do objeto. Poderão fazer sustentação, né, oral, sustentar suas razões, o autor e o réu do processo originário, o MP, os demais interessados. Eu vejo que é um processo que é longo, é chato de se julgar uma demanda repetitiva, um incidente de demanda repetitiva, mas o legal é que é um trabalho que tem uma vez só e que depois vai servir como um precedente vinculante, né, aquele precedente que vincula. Toda hora a gente fala disso, ele vincula todos os jurisdicionados, todo aquele território alcançado por aquele tribunal. Se for STJ, o país; se for segunda instância, no TJSC, por exemplo, toda a Santa Catarina. Ok? É isso, tá?
eu acho que a ideia é saber para que serve e como é que é aplicado. É muito parecido com a Assunção, a diferença, lembre-se, na prova de avaliação final, para quem vai ficar, é justamente a questão de repetição ou não. Os dois, né, claro, o incidente de demanda repetitiva não fala da importância, da relevância, mas obviamente que vai ter relevância porque vai se repetir demais. Se repete demais, tem relevância jurídica, pelo menos. Então, a assunção de competência ele fala que tem que ter uma repercussão social, né, uma relevância social, porque como não se repete, também não pode ser qualquer caso que vai ser passível de IAC. Então, cada um tem suas peculiaridades, mas eu quero que vocês entendam que o IAC difere do demanda repetitiva, especialmente pela repetição. Mas os dois são vinculantes, os dois querem vincular os magistrados. Certo? Se tiver alguma dúvida, estou aqui à disposição. Falar da reclamação. Né? A reclamação, que é uma ação, e aí sim, né, a gente considera uma ação, ela é muito parecida, para quem não sabe, a reclamação com o OMS, o mandado de segurança. Só fechar aqui os... A reclamação é uma ação. Então, a gente já tinha falado disso lá no nosso material, quando eu falei aqui da reclamação, eu sublinhei em verde o que era ação. Então, a homologação de decisão estrangeira, a rescisória e a reclamação. São só 3 ações. E a reclamação, ela tem muita a semelhança dela, tá? Depois a gente vai ver os demais que tem. Vou botar aqui já na ponta aqui do texto. Opção de constitucionalidade, tem no material. E a homologação de decisão estrangeira, que é o próximo. O que tem a ver da reclamação? Ela é uma ação que funciona muito parecida com o MS. Vocês já sabem para que serve o MS. MS você vai atacar uma violação de direito líquido e certo. Vocês já ouviram falar, já tiveram contato com o mandado de segurança. A reclamação é uma ação que eu proponho ela nos tribunais, por isso que está aqui na nossa matéria. A reclamação, você vai procurar entender que ela surgiu lá nas súmulas vinculantes. Vocês acham que já tiveram uma aula de constitucional? E muito provavelmente o professor falou da súmula vinculante para vocês. A única que o STF, uma súmula que tem uma vinculação a todos os jurisdicionados, né, e a todo o país, órgãos administrativos, judiciais, né, especialmente acarreta punição de magistrados se não respeitar a súmula vinculante. E lá na súmula vinculante, se alguma súmula vinculante é desrespeitada, você vai ver que lá, o professor talvez mencionou isso, você não lembra, mas ela tem a possibilidade de você reclamar para o STF. Você entra com uma ação de reclamação direto no STF, dizendo: STF, não estão respeitando, lá no Detran de Santa Catarina, não estão respeitando a súmula vinculante número 20. Então, veja, é uma ação que você ajuiza, em vez de você impetrar o mandado de segurança, para que seja respeitada a súmula vinculante, é uma ação que você propõe direto no STF. Então, você reclama direto no tribunal. Por isso o nome reclamação. Ação de reclamação, porque você vai reclamar direto no STF que não estão respeitando a súmula vinculante. Isso era só para a súmula vinculante até esse CPC atual. Aí, nesse CPC atual, eles foram inteligentes. Eles disseram: poxa, vamos criar uma reclamação também para os outros tribunais. Então, olha aqui que legal. Caberá a reclamação da parte interessada ou do MP para preservar a competência do tribunal, garantir a autoridade das decisões do tribunal, garantir a observância do enunciado de súmula vinculante do STF em controle concentrado de constitucionalidade, garantir a observância de acórdão proferido em julgamento dissidente de resolução de demandas repetitivas, acabamos de falar dele, ou assunção de competência. Veja, então, a ideia aqui é você chegar para o próprio tribunal, vamos dizer, no TJSC. O TJSC tem uma súmula 284 do TJSC. Você entende que tem um caso específico lá para o teu cliente que não estão respeitando. Uma questão, por exemplo, tributária.
A fazenda estadual vai lá e diz, não, tem que pagar esse tributo. Aí tem a súmula do TJ que diz que eu não tenho que pagar esse tributo. Aí o que você faz? Você não vai entrar com uma ação, olha, coisa que trabalheira, entrar em primeiro grau com uma ação, suscitando, aí tem julgamento em primeiro grau. Aí depois vai entrar com apelação. Para que, se eu tenho uma ação específica em que eu reclamo, eu vou ajuizar, eu vou propor direto no TJ para garantir a autoridade das suas decisões? 988, inciso 2. Né? Então, legal. Você reclama direto no TJ, né? Como se fosse, ô mãe, né? Fulano, o irmão, né? Eu sempre cagueta. O fulano tá pisando com um sapato sujo no teu tapete, né? A reclamação direto lá para quem manda, direto para quem decidiu, para que seja preservada a competência ou para que seja garantida a autoridade das decisões. Então, isso pode ser feito. Pode ser feito no STF, como ele fala aqui, observância da súmula vinculante, relembra a reclamação também, que surgiu no início, para a súmula vinculante. Para as demandas repetitivas, né, que a gente acabou de ver, então, de novo, a importância desse incidente da assunção de competência também, porque veja que se tiver uma assunção para o teu caso, você vai dizer, o meu caso não é repetitivo, né? Mas eu encontrei lá no TRF um caso idêntico de incidente de assunção de competência. Olha que ótimo, você vai com uma ação direto no TRF, dizendo, olha, tem um incidente seu de assunção que não está sendo respeitado no meu caso. Então, você entra direto no tribunal que prolatou a decisão, que decidiu o incidente de assunção, e ele vai cassar aquela decisão, seja administrativa ou judicial. Tá? Então, não entre em primeiro grau. Para que eu vou percorrer, né, passo a passo do processo se eu posso reclamar direto? Tá? Então, essa é a ideia da reclamação. Tá? Pode ser proposta perante qualquer tribunal e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretende garantir. O que ele está dizendo? Qualquer tribunal é qualquer instância, segunda ou instância superior. TJSC, TJ São Paulo, TRF, STJ, STF, não interessa, qualquer tribunal. E o julgamento é o órgão jurisdicional cuja competência busca preservar ou a autoridade se pretende garantir. Ou seja, aquele que decidiu. Vamos supor que foi o órgão especial do TJSC que criou aquele incidente, né, que julgou a demanda repetitiva. Você vai direto para ele e diz, olha, eu quero que a autoridade sua seja respeitada. Já que você que decidiu esse incidente de assunção de competência ou de demanda repetitiva, eu quero que você casse. Tá? Então, a gente costuma dizer que a reclamação é parecida com o MS, porque o objetivo é cassar, a gente costuma usar no jargão jurídico, cassar a decisão ilegal, né? Um ato ilegal. Então, eu vou reclamo direto para cassar. Então, não vai impetrar mandado de segurança se a reclamação ela é muito mais específica, ela é cabível. Tem prova oral da magistratura que já perguntaram isso. Né? E, às vezes, o candidato vai lá e fala como se fosse um MS, achando que é MS. Opa, decisão que violou direito líquido e certo, eu já tenho súmula, vou fazer um mandado de segurança, vou impetrar um mandado de segurança. Não, é uma reclamação que é o correto. Tá? Poucos advogados usam a reclamação, né? Ainda está muito embrionário, como dizem, né? No Shark Tank, no programa. Ainda está muito inicial, mas você deve sempre pensar nisso. Olha aqui, ó. A reclamação deverá ser instruída com prova documental dirigida ao presidente do tribunal. Então, se dirige ao presidente, que ele vai distribuir para quem é competente dentro do tribunal. Ele vai ver, opa, essa reclamação é para garantir a decisão da segunda Câmara. Então, ele vai mandar para a segunda Câmara. Não, esse aqui do órgão especial, mandar para o órgão especial. O presidente que coordena isso. Tá? E prova documental, ele quer dizer que é igual ao MS. Você não tem dilação probatória. A reclamação, ela não tem produção de provas. Você não vai entrar com uma reclamação dizendo, eu quero fazer uma perícia, eu vou ouvir testemunhas. Claro que não. A reclamação existe a hipótese, um dos incisos do 988, e é isso que eu quero garantir. Seja autoridade de decisão,
um acórdão de demanda repetitiva, então isso é só meramente de direito. E por isso que ele fala aqui, né, que deve ser instruída com prova documental. Então, é só prova documental, igual ao MS, e não admite dilação probatória. Certo? Não admite produção de provas. Além da documental, né? Por exemplo, não tem isso. Ah, eu vou pedir uma inspeção judicial, prova oral, prova testemunhal, né? Pericial, nada disso. Está tudo masticadinho, pronto para julgar. Tá? Vamos lá. É inadmissível a reclamação proposta após o trânsito julgado da decisão reclamada. Tá? Ou seja, ele está dizendo que a reclamação não serve como ação rescisória. Tá? Não pode. Por exemplo, a decisão que você está reclamando, o juiz do JEC, ou o juiz lá da primeira instância, ele viola uma decisão do STJ, incidente de assunção de competência do STJ. Você pode ir lá, só que só pode entrar com a reclamação antes do julgado. Depois de transitar julgado, você tem que ver qual é o caso. Se é caso de, se for cabível, uma rescisória. A reclamação não serve como rescisória. Cada uma tem a sua especificidade. Proposta, né, é inadmissível a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recurso extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. Então, aqui ele está falando, cada um tem a sua função, para não confundir, né, com esses outros casos aqui. Né, se já tiver, por exemplo, falou, né, proposta para garantir a observância de acórdão de recurso com repercussão geral reconhecida. Então, nesse caso aqui, você deve procurar, né, tem que sempre utilizar, se já foi a repercussão geral reconhecida, então você não pode estar querendo bater contra isso, né, passar em cima disso. A inadmissibilidade ou julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação. Então, isso tudo aqui, tanto quanto óbvio, né, você pode sempre tentar a reclamação, não prejudica a reclamação e a inadmissibilidade. De repente você tentou um recurso, não deu certo, você estocou, é caso de reclamação, tenta a reclamação. Ao despachar a reclamação, o relatório requisitará informações da autoridade que foi imputada à prática do ato impugnado. Veja que isso é muito parecido com o MS. Ele pede, requisita informações no MS também, não é uma contestação, é só informações, não precisa nem de advogado. Prestar informações, né, em 10 dias, e prazo igualzinho do MS. É muito cópia do mandado de segurança. Se necessário, suspenderá o processo ato impugnado. Isso aqui é liminar do mandado de segurança. Ele pode suspender, dizer, poxa, é tão absurdo aquela decisão. De repente o cara mandou penhorar o salário do teu cliente. Tem uma súmula que diz que não pode. Você vai lá e reclama direto no tribunal, tem a súmula, e pede para suspender o ato impugnado. Ou seja, essa penhora. Às vezes é a salvação para o teu cliente. JEC, né? No JEC, a gente não tem recurso de decisão interlocutória. Você pode utilizar, né, para justamente combater, já que não tem um recurso, eu uso a reclamação direto no Tribunal Superior. Determinará a citação do beneficiário da decisão impugnada, que terá um prazo de 15 dias para apresentar a contestação. Então, veja que ele manda a autoridade, por exemplo, o juiz lá do JEC, prestar informações, porque você fez isso, né? E a outra parte que está litigando com você naquele processo para contestar, para fazer parte dessa reclamação. Aí vai caber dizer, não é assim, não se aplica aquela incidente de demanda repetitiva no meu caso, não teve desrespeito, e aqui a autoridade vai fazer a mesma coisa. Tá? Qualquer interessado poderá impugnar o pedido do reclamante, né, e tudo mais. Julgando procedente a reclamação, o tribunal cassará a decisão exorbitante de seu julgado ou determinará a medida adequada à solução. Então veja que o próprio tribunal, por isso que é legal a reclamação, ele caça. Mesmo que, depende de você estar em primeira instância, com um ato impugnado que te violou o teu direito, e em vez de você percorrer depois, recorrer para o TJ e STJ, você vai direto no STJ, reclama, e o STJ vai lá e caça a decisão. Tá? O presidente do tribunal determinará o imediato cumprimento da decisão, lavrando seu acordo posteriormente. Então,
veja que depois, primeiro ele determina, né, que a cassação e depois, né, manda cumprir a decisão da reclamação e depois vem um acórdão publicado. Certo? Vamos para o próximo aqui, a gente está chegando no final. Homologação de decisão estrangeira. Para esgotar a matéria, eu sei que temos poucos, né, que estão aqui acompanhando nesse momento, né? Quórum baixo, mas qualificado, altamente qualificado. Vamos falar aqui da homologação de decisão estrangeira. É uma outra ação. Né? O que interessa aqui para a gente não é o trâmite em si, mas é o objetivo. Então, primeiro, vamos recapitular. Rescisória, primeira ação. Rescindir, né, desconstituir um trânsito julgado material, uma coisa julgada material, bem específico. Reclamação, você reclamar diretamente no tribunal para impor as suas decisões, né, impor o que ele já decidiu, seja no âmbito administrativo ou judicial. E aqui a homologação de decisão estrangeira, o nome já diz, né, é uma ação que busca homologar uma decisão estrangeira. E aí vem algumas situações aqui, né, umas particularidades. Ele não coloca sentença estrangeira, ele coloca decisão estrangeira. O que é uma decisão estrangeira? Uma decisão prolatada fora do nosso país, e aí você vai pensar, professor, deixa eu entender, por que tem essa ação? Imagina você que tem uma decisão fora do país, que foi prolatada fora do país, né, no estrangeiro, por isso o nome de decisão estrangeira, que vai querer ser aplicada aqui. E aí a gente tem que verificar se a gente vai aplicar ou não. Isso tem que ter um filtro. Imagina você uma decisão estrangeira que diga, o Humberto, né, foi, sei lá, na Coreia do Norte, e ele jogou um chiclete na rua, tá mascando e pá, cuspiu. Ele conseguiu sair a tempo de lá, mas foi processado, né? O processo lá deve ser um tanto quanto inquisitório, não tem muito direito, né? Foi no máximo um edital, ele não está por lá, condenaram o Humberto por cuspir o chiclete no chão a 20 chibatadas em praça pública. E aí eles vêm, julgam lá, sei lá, o cara maluco lá da Coreia do Norte vai lá e diz, não, determino que essa decisão seja cumprida. E aí vem uma decisão estrangeira para cumprir no Brasil. O Humberto está aqui, deu o endereço daqui, acharam o Humberto e disseram, vamos ter que cumprir essas chibatadas aí. Tem que ter um filtro. Né? E, obviamente, que essa ação ela serve para homologar ou não uma decisão estrangeira. Para dar validade, e aqui eu botei o conceito, dar validade e efetividade a qualquer decisão estrangeira, judicial ou administrativa, com força de sentença, dentro do Brasil, ou para executar uma carta rogatória. Esse segundo momento, quando ele fala concessão do exequatur da carta rogatória, isso aqui é executar uma carta rogatória que a gente vai falar depois. Mas primeiro, vamos pegar uma homologação de decisão estrangeira. Então, a ideia aqui é dar validade a alguma decisão de fora que tem equivalência a uma decisão judicial brasileira. Vou dar outro exemplo, desse exemplo do Humberto ali, que obviamente não vai ser homologado. Ele vai passar por um filtro e quem julga, que vai analisar a homologação, que é competente para essa ação, é o STJ. Então, sempre que você tiver uma homologação de sentença estrangeira, e pode acontecer, pode ser que eles te procurem no teu escritório para dizer, eu quero dar validade a uma decisão estrangeira aqui no Brasil. Aí a gente vai dizer, tem que passar pelo STJ. Se é uma decisão que equivale a uma sentença nossa, um acórdão, passar pelo STJ. E aí, nesse caso que eu falei do Humberto, não vai, porque ele viola a nossa Constituição, viola tratados internacionais que a gente assinou e a própria Constituição. Então, o STJ vai dizer, não, amigão, aqui chibatada não vai rolar. Se fosse para cobrar uma multa, se fosse para cobrar uma indenização, processo, tudo bem, não tem nada a ver, a gente tem que estar sujeito às decisões de fora. Outro caso de homologação de decisão estrangeira, às vezes o casamento, o divórcio feito fora do país, para dar cumprimento aqui. Por exemplo, uma divisão de bens. Houve um casamento e um divórcio fora do país. E aí um dos bens do divórcio, relacionado ao divórcio que foi feito fora do país, na Dinamarca, sei lá, está aqui no Brasil. Para dar validade a essa decisão estrangeira,
do divórcio, né, ele vai ter que homologar e passar por um crivo do STJ. Então, uma ação que busca dar validade e efetividade de uma decisão estrangeira, certo? Então, isso vai se submeter à resolução 9 do STJ, que é o rito da homologação. Se cair isso para ti, normalmente é raro acontecer, né? Mas tem escritórios que lidam com bastante homologação da decisão estrangeira. Não é o caso do meu escritório, eu só fiz uma até hoje. E outras duas não fechei por conta do preço. Vocês cobrem bem, né? Porque a primeira que eu fiz eu não cobrei o suficiente, achei que tinha cobrado bem e ia dar um trabalhão desgraçado, né? Na época ainda era processo físico, hoje em dia processo eletrônico já fica mais fácil, mas o processo físico, nossa, é bem trabalhoso esse processo, tá? A gente vai para você ter uma ideia, né? Obviamente a gente vai ter que juntar a legislação estrangeira, a decisão estrangeira, tudo traduzida. O juiz também não é obrigado, o STJ não é obrigado a entender outras línguas, né? O ministro não está lá, né? Ele entra para o ministro, nomeado ministro do STJ, né? Um dos requisitos, né? Fluência em mandarim, inglês, não tem. Então, essa a gente já pode ver que é uma ação complexa de se fazer, trabalhosa, e por isso tem que cobrar caro. E as outras duas, depois eu fui cobrar caro, e a pessoa disse, não, mas eu tenho um advogado que faz por menos, então vai lá, vai com Deus, né? Porque é muito complicado se fazer uma homologação. Claro que é caso de caso, mas eu só peguei casos mais complexos, de litígio, discussão, se a outra parte a resistir. Então, é uma ação trabalhosa, tá? Vamos ver aqui outros detalhes. Requisitos para homologação. Então, primeiro, veja que os casos de homologação, a gente diz que você vai sempre ter que ver se ela equivale, por isso que eu botei aqui administrativa com força de sentença. Até isso você vai ter que mostrar, às vezes, no Brasil, porque tem países, por exemplo, que a decisão de um rabino ele pode fazer o divórcio. Você vai dizer, não, mas no Brasil é só o juiz, ou é só o cartório, né, o tabelionato, no divórcio extrajudicial. Então você vai ter que ver a legislação naquele país. Tem países que o rabino pode divorciar e estabelecer, mesmo que seja injusto. Mesmo que diga assim, pô, mas o cara ficou com tudo, né? E a mulher não ficou com nada. Sim, porque a legislação deles é uma legislação machista, né? E isonômica e tudo mais, que felizmente a nossa tem essa igualdade. Mas tem outras que não. Aí vai uma dica também para as meninas, né, e para os meninos da turma, cuidado quando você vai casar fora. Eu costumo falar isso, que uma vez eu falei isso para uma cliente, aquele caso que eu fiz ali era uma cliente que casou fora. Isso é muito bonito, você conhecer um cara, ai, meu príncipe, né? Vou casar lá na Irlanda, no castelo da Irlanda que conseguiu. Oh, que maravilhoso. Só que a pessoa não vê a legislação de lá, não sabe, está tudo na empolgação de casar lá, com de lá, porque a família dele é de lá, tudo lá. Então, cuidado, né? Faça sempre que for possível uma análise também da legislação. Tá? Vai atrás da legislação do local e veja se tem benefícios. Tá? Porque pode ser que seja uma pegadinha, ou você não está sabendo e acaba se tornando uma pegadinha. Tá? Por quê? Vamos pegar um caso só para finalizar isso. Desse divórcio, né, da cliente, ela tinha situações ali que prejudicavam ela, porque a legislação não é igual à brasileira. Mas eu consultei uma amiga que quer fazer de família e ela disse que aqui no Brasil isso é um absurdo. Olha, infelizmente você casou fora do país, uma cerimônia muito linda no castelo, mas aí agora você está submetido ao divórcio lá. Você não pode fazer um divórcio no Brasil, um casamento que é de fora. Foi feito na lei de lá. Então você vai ter que submeter as regras de lá e o cara venceu. E você vai perder o patrimônio. Então, a ideia, tá? Então é que vocês tomem cuidado. E aí pode ser que uma pessoa até que não tenha, que você acha um absurdo, que o cara foi lá, se queixou pro rabino, o rabino fez o divórcio, mas o rabino era muito amigo dele. Se a legislação dele autoriza, caixão. Tá? Se não estiver violando a nossa soberania, a nossa Constituição, ele vai homologar, mesmo que seja injusto. Mas eu fiquei com Fusca e o cara ficou com 12 Ferraris. Se foi feito lá e lá autoriza,
aqui não acaba violando a Constituição. Tá? Isso não vai, o STJ não vai fazer essa avaliação. Ele só não vai deixar, como eu já falei, prender o Lucas porque ele, de repente, não pagou uma dívida lá fora. Ele vai dizer, opa, peraí, nossa Constituição aqui, Pacto de São José da Costa Rica, diz que não aceitar no Brasil prisão por dívida civil, mesmo ter sido feito fora do país. Né? Isso causa uma degradação do ser humano e tudo mais, e contra nossa Constituição também. Então, não vamos deixar. Chibatada no Beto, também não pode. Então, tem esse crivo, mas temos patrimoniais, cuidado, que vai homologar sim. Aí são as ATU. Só para finalizar, para homologação, requisitos. Constitui requisitos indispensáveis à homologação da decisão estrangeira. Isso se repete no 963, que é muito parecido com o artigo 5º da Resolução 9 da STJ. É uma resolução que tem o trâmite, como eu falei. Haver sido proferida por autoridade competente. Então, você vai ter que mostrar que quem prolatou aquela decisão estrangeira é competente para isso. Deixa eu olhar lá na lei. Então, você tem que pedir a lei também. Que a gente vai te procurar e você vai ter que ir atrás ou pedir para ele. Né? E dizer, ó, mostra aí. Porque você me deu aqui uma decisão em que o pajé está divorciando vocês. Né? Nesse país aqui, em que você diz que é válido. Tem que ter a legislação que vai mostrar que a autoridade é competente para o divórcio. Então, ele vai trazer a decisão, vai traduzir para o tradutor juramentado, né? Então, a gente já vai falar disso, para você mostrar que a autoridade é competente para isso. Se o STJ olhar e dizer, peraí, mas o pajé que não tinha, segundo a lei deles lá, o pajé não teria autoridade para divorciar. Então, já nem vai homologar. Terem sido as partes citadas ou haver-se legalmente verificada a revelia. Ele vai ver, porque esse é um pressuposto de existência, citação válida. Tá, o processo que quer homologar, que teve a decisão estrangeira, teve o contraditório, estou vendo que não teve a citação. Ah, não, tá, mas a revelia foi certificada, tentou-se, fez editar, então ok. Transitou em julgado, tem que ter transitado em julgado para poder cumprir no Brasil. Tem trânsito de julgado. Estar autenticada pelo cônsul brasileiro e acompanhada de tradução por tradutor juramentado, oficial juramentado. Então, isso aqui tem que passar pelo cônsul brasileiro, né? Então, passa lá, se a decisão teve, passa por lá, e diz, ó, vou levar ao Brasil, e também traduzir, né? Tradutor oficial juramentado, por quê? Por isso que também é um processo caro, né? Porque o tradutor juramentado ele cobra por linha, geralmente. Sei lá, você fez um divórcio na Rússia e quer homologar. Você vai ter que traduzir tudo que for em língua estrangeira, ou seja, a legislação, se for, sei lá, um código civil que você vai ter que usar, código civil russo, pelo menos o trecho que é o teu caso, e a própria decisão também tem que traduzir para o juiz entender o que tem na decisão, o que foi decidido. Como eu falei, o STJ não é obrigado a ser fluente em outras línguas. O 963 repete, autoridade competente, citação regular, ainda que verificada a revelia, eficaz no país em que foi proferida, então isso aqui quem vai comprovar é a lei traduzida de lá. Não ofender a coisa julgada brasileira, tem que ver se já teve coisa julgada no Brasil e não pode discutir a mesma causa lá fora. Quer dizer, o cara pode dar um migué, submeteu um processo aqui e depois quer ajuizar o processo novamente fora. Né? Uma ação indenizatória, por exemplo. Estar acompanhada de tradução, né? Tentou uma indenizatória no Brasil, não deu certo, ajuizou em outro país. Ah, mas aqui a legislação autoriza. Peraí, amigo, se tiver coisa julgada no Brasil, caixão para tua ação de fora. Estar acompanhada de tradução oficial, já falamos sobre isso, que é o mesmo, resolve aqui, tem o mesmo no STJ na resolução 9. Não conter manifesta ofensa à ordem pública. Veja que aqui é o filtro também do STJ para dizer que não pode ofender a ordem pública, a sua soberania, etc. Sei lá, que vai ter uma decisão estrangeira dizendo que o fulano é uma obrigação de fazer. Né? O Leonardo é obrigado a entregar urânio que tem armazenado, né, em casa para as autoridades russas. Peraí, né? Isso pode ser utilizada para o mal, então ofender a ordem pública, a soberania, então não vou deixar.
E aí, para a concessão da EZ4, as cartas rogatórias, observar-se os pressupostos previstos no caput desse artigo do 962, parágrafo 2º. Tá? O que é a EZ4, né? Como a gente tinha falado, eu dei uma pausa sobre isso. É você, não sei se vocês recordam, mas a carta rogatória, né, a gente tem a carta precatória, que é uma ordem de uma comarca para outra. Né? Penhore-se um bem, comarca mandando para outra. E a rogatória, se você vai lembrar das aulas de TGP, é quando uma ordem é dada de um país estrangeiro para cá ou daqui para um país estrangeiro. Por exemplo, eu quero citar o Eduardo lá nos Estados Unidos. Eu tenho que mandar uma carta rogatória de citação. E aqui, essa concessão da EZ4, o que é? É simplesmente conceder o ok a uma carta rogatória. Então, a carta rogatória tem um trâmite muito mais simplificado. Tá? Vamos pegar aqui. Aqui para cima, 9,6. Viu aqui, ó. Da homologação da decisão estrangeira e concessão da EZ4. Ou seja, conceder a execução de uma carta rogatória. A primeira aqui é quando já transitou em julgado, então está dando cumprimento a uma decisão transitada em julgado. E aqui não, aqui é simplesmente uma carta rogatória, uma carta né, que veio de outro país para cumprir aqui. E aí ele também, obviamente, não é tão complexo como a ação de homologação, mas ele também tem que ter um crivo, né? Tem que ter, né, tem que ter esse filtro. Aí até como eu li aqui para vocês. Ó, mais para baixo aqui. Para a concessão do EZ4, precisa ser o 962, né, previsto no caput desse artigo, e no 962 para o segundo. Então vai lá no 963, a homologação da decisão. Então ele vai ver também se está tudo certinho aqui, se preencheu esse 963 que a gente leu. E o 962 é passível de execução a decisão estrangeira concessiva de medida de urgência. Então aqui é como se fosse uma tutela de urgência proferida fora do país que mandaram cumprir aqui. Então uma rogatória, né, uma chamada EZ4, a execução de uma carta rogatória. A execução no Brasil de decisão interlocutória estrangeira concessiva de medida de urgência deve-se por carta rogatória. Né? Isso é que a gente já sabe. Né? Sei lá, pagar alimentos. Veio uma rogatória dizendo que o Humberto tem que pagar alimentos. Porque ele foi lá na Argentina, né? Fez um filho e não está ajudando no sustento. A pessoa tem ação de alimentos lá, porque o alimentado está lá, criança, e manda uma rogatória para isso, para cobrar esses alimentos. A medida de urgência concedida sem audiência do réu poderá ser executada, desde que garantido o contraditório no momento posterior. E pode ser até inaudita outra parte. O juízo sobre a urgência da medida compete exclusivamente à autoridade jurisdicional prolatora da decisão estrangeira. Então, quem diz se é urgente ou não é a Argentina, nesse caso que eu falei, dos alimentos. Quando dispensada a homologação para que a sentença estrangeira produza efeitos no Brasil, a decisão concessiva da medida de urgência dependerá, para produzir efeitos, de ter sua validade expressamente reconhecida pelo juiz competente para dar-lhe cumprimento, dispensada a homologação do STJ. Né? Então, tem casos, aí você vai ter que ver certinho cada situação, inclusive em tratados, né? Tem casos que não precisa de homologação da decisão estrangeira. Tá? Aí, especialmente isso aqui, vocês já vão ver, provavelmente o professor de vocês de Direito Internacional Público, né, e privado vai falar, os casos que vocês têm separado, eu imagino, né, e especialmente quando fala de Direito Internacional Privado, ele vai falar de casos em que não há necessidade, porque tem um tratado, que não precisa passar pelo STJ para homologação. Né, nem para executar a carta rogatória, já vai direto para, muitas vezes, para tabelionato, direto para o registro de imóveis. Então depende muito, vocês vão estudar mais para frente. O cumprimento de decisão estrangeira far-se-á perante o juízo federal competente e requerimento da parte, conforme as normas estabelecidas. Então, o que vai acontecer? O primeiro passo, homologação de decisão estrangeira na STJ, o STJ vai lá e diz, ok, está tudo certo, pode, eu estou dando validade, pode cobrar para tirar aquele bem. Teve um inventário lá no Japão e mandou passar aquele bem para o fulano. Né? Mesmo que seja contrário ao nosso direito civil, pode ser que ele diga, olha, o cara tem um testamento, aqui no Brasil a gente não pode fazer testamento, que vocês sabem disso, que dispõe de mais da metade dos bens. Né? Tem que separar legítimo.
E aí, no caso, vamos dizer que tem lá no Japão, o cara deixou o testamento que ele deixou tudo pro cachorro dele. E lá autoriza a fazer isso. E não tem que dispor metade para os herdeiros. Então ele vai pegar e dizer, isso aqui não, né, é válido lá, dou validade, e quem vai cumprir é a Justiça Federal em primeira instância. É o que tiver que cumprir. Se for o caso de uma, né, de eventual, por exemplo, prisão por alimentos, o caso de divisão de bens e tudo mais. Então, sempre vai depois do STJ para a Justiça Federal. Sempre quando fala em decisão estrangeira, envolvendo países estrangeiros, é a Justiça Federal que vai dar validade. Então, se ele der o ok, precisar de alguma diligência, algo mais, né, concreto, vai para primeiro grau. Se for, por exemplo, Florianópolis, vai para a Justiça Federal em primeiro grau, no Florianópolis, e ela vai dar cumprimento ao que o STJ homologou. Certo? Então era isso. Não sei se ficaram com alguma dúvida, só abrir o áudio aí e perguntar. Eu sei que a gente não tem muito contato, né? Mas acho que essa é a intenção de pelo menos entender para que serve a homologação, né? Quando é que eu tenho, e aí para a prova, avaliação final, geralmente eu cobro, né? Que mesmo decisões não judiciais ou não proferidas por uma autoridade judicial pode ser homologado. Então, como eu falei ali, o caso de um divórcio feito por alguém religioso, por exemplo, que no Brasil não existe isso. Mas se naquele país aceitar, eu brinco sempre, né, o caso daquele casamento que o pessoal faz lá em Las Vegas, né, com o Elvis Presley, com o cover. Né, vamos supor que a legislação de lá autorize e dê validade ao casamento feito por ele. Aí você pode acontecer que você vai estar, ele depende da autoridade para casar e para desfazer. Se for isso, se que não é, lá uma brincadeira e tudo mais, você estaria submetido à legislação de lá. Não interessa, um maluco lá que se veste Elvis Presley poderia ter competência para casar e divorciar. Se a legislação permite isso, é claro. E ele não é autoridade judiciária, não é um tabelionato, não é nada. A arguição, para finalizar, a arguição de inconstitucionalidade. Tá? O que é? Um incidente, o nome já fala, e ele é muito parecido também, de novo, vou lembrar vocês do incidente, a ideia de incidentes antes do julgamento do meu caso. Tá? Aqui veja que 948 a 950, então você vai lá no CPC, 948, aqui. Incidente de arguição de inconstitucionalidade. Arguida em controle difuso a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, o relator, após ouvir o MP e as partes, submeterá a questão à turma ou à Câmara, a qual competir o conhecimento do processo. Tá? Então, o que ele está dizendo aqui? Está explicando que existe, nós já tratamos disso, né, a Iuris, né, em relação a esse tipo de controle no Brasil. Né? Existe controle concentrado, que é aquele direto no STF, através da, né, ação direta de inconstitucionalidade e tudo mais. E aqui ele está dizendo que foi arguido em controle difuso, ou seja, nesse caso especificamente, nos tribunais. Pode acontecer de ser arguido antes do julgamento do meu processo, do meu recurso. Vamos supor, eu estou em apelação e entendo que há acaso para arguição desse incidente. Isso aqui, arguido, eu digo, quero abrir um incidente, né, em controle difuso, porque o controle difuso é aquele que é exercido não diretamente pelo STF, né, ao longo do processo. Quando eu falo isso em primeiro grau, quando o primeiro grau decide sobre a inconstitucionalidade, né, porque em princípio tudo é constitucional, todas as normas são constitucionais, porque são vigentes. Mas na hora que eu arguio a inconstitucionalidade, eu posso ter uma manifestação em primeiro grau e em segundo grau. Vamos supor que eu digo que eu quero manifestação em segundo grau. Então, arguido em controle difuso, né, no tribunal. A inconstitucionalidade de lei ou de ato normativo do poder público, o relator, após ouvir o MP e as partes, submeterá a questão à turma ou à Câmara qual competir com esse do processo. Então, aqui, se a arguição for rejeitada, prossegue o julgamento. Ou seja, antes da minha apelação, eu posso dizer, peraí, tem uma questão aqui que estão aplicando, no meu caso, aplicar em primeira instância, que eu acho que é inconstitucional. Não tenho direito a esse controle difuso. Não preciso esperar chegar no STF.
Então, você pode pedir para arguir essa discussão, abrir esse incidente específico para a questão de inconstitucionalidade. E aí ele pode rejeitar, e aí a minha apelação vai continuar. Ou pode dizer, opa, acolhi. O Leonardo tem razão, esse caso do cliente dele da apelação, parece que aquela norma que estão aplicando a ele é inconstitucional. Né? Então, aqui, a acolhida, a questão será submetida ao plenário do tribunal ou ao seu órgão especial onde houver. Então, no TJSC, lembra disso? Pode acontecer de um arguir incidente. Eu digo, é tão importante a questão constitucional, essa inconstitucionalidade, que é como se fosse um incidente de assunção de competência, em que eu paraliso o processo, analiso a questão e depois vai julgar o meu caso. Nesse aqui, ele não fala de demanda repetitiva ou não. É um caso individual do teu cliente, né? E ele entende que há essa inconstitucionalidade. Então, ele vai levar para o órgão máximo. Veja que ele fala aqui, plenário ou órgão especial. É sempre os bambambãs, é sempre conjunto de desembargadores, um conjunto de, se for o caso, ministros até, né, que não seja no STF, no STJ, por exemplo, vai mandar para o órgão especial do STJ, vai reunir todo mundo para analisar isso. Mas é tão séria essa questão de inconstitucionalidade que ele está reportando, vai parar o meu caso, abrir esse incidente, analisa a questão da inconstitucionalidade e toca a ficha depois no julgamento do meu caso. Tá? Os órgãos fracionários dos tribunais não submeterão ao plenário órgão especial a admissão de inconstitucionalidade quando já houver pronunciamento desses ou do plenário da STF. Então, ele vai dizer, primeiro, se já teve a manifestação sobre essa questão, por exemplo, depende do tribunal já disse que é constitucional, que a TJSC diz que é constitucional, não vai levar à frente. Se ele chegar e disser que o STF já se pronunciou, também não vai levantar a discussão. Porque o STF é a última palavra, quem está falando óbvio. Se o STF já se pronunciou, quem sou eu para falar o contrário? Então, ele só vai abrir esse incidente, que é raríssimo de acontecer, poucos advogados utilizam, quando realmente tiver motivo. Remetida a cópia do acordo a todos os juízes, o presidente do tribunal designará a sessão. Então, eles vão reunir, por exemplo, no TJ, o pleno do TJ, né, chama o pleno, o conjunto de todos os desembargadores se reúnem uma vez por mês e vão analisar esse incidente. As pessoas jurídicas de direito público responsáveis pela edição do ato questionado poderão manifestar-se no incidente de inconstitucionalidade se assim o requererem, observados os prazos e as condições previstas no regimento interno. Então, ele vai poder, de repente, né, uma questão, uma lei estadual, né, que eu entendo que é inconstitucional, eu posso também dizer que as pessoas de direito público vai mandar ouvir, né, um representante do Estado para se manifestar sobre isso. A parte legitimada, geralmente houve no Procurador-Geral do Estado. A parte legitimada à propositura das ações previstas no 113 da Constituição poderá manifestar-se por escrito sobre a questão constitucional objeto de apreciação no prazo previsto pelo regimento interno, sendo desse grau de apresentar memoriais ou requerer juntar documentos. Né? Essa aqui, vamos até pegar aqui o 103 da Constituição, bem rapidinho. É as mesmas, aquelas que podem propor ação direta de constitucionalidade. Lembra que eu falei? E a declaratória de constitucionalidade. Aquelas que têm poder concentrado, que é direto no STF, né, que é o presidente da República, a mesa do Senado, a mesa das Câmaras de Deputados, todos esses aqui que você já sabe, o partido político com representação no Congresso, todos esses legitimados para as ações, né, diretas de inconstitucionalidade ou declaratória de constitucionalidade, controle concentrado, ele fala aqui, né? As mesmas partido político, presidente da República e tudo mais, poderá manifestar-se por escrito sobre a questão constitucional objeto de apreciação, no prazo previsto pelo regimento interno, sendo assegurado de apresentar memoriais ou requerer juntar documentos. Então, pode acontecer de ser determinado, né? Muitas vezes comunicam eles se querem se manifestar, etc. Considerando a relevância da matéria e a representatividade dos postulantes, o relator poderá admitir por despacho irrecorrível a manifestação de outros órgãos ou entidades. Então, usar também o amicus curiae, de repente, para auxiliar nesse julgamento. Então, vejo que é um incidente pouco utilizado, mas que tem uma grande relevância por ser questão constitucional, que está sendo debatida. Como eu falei, por que não é incidente de arguição de constitucionalidade? Porque, como eu falei, em princípio, todas as normas que estão
sendo aplicadas, né, que estão vigentes, são constitucionais. Aqui o que eu estou fazendo é arguir a inconstitucionalidade. Posso fazer em primeiro grau, geralmente faço. Você vai fazer uma petição inicial já levantando, mas quando chega no tribunal, antes do julgamento do teu processo, é o momento de abrir esse incidente. Eu posso fazer isso tão logo chegue na mão do relator. Vai lá e conversa com ele. Desembargador, eu estou achando aqui que esse caso aqui é um incidente, caso de incidente de arguição de inconstitucionalidade. Tá? E estou pedindo abertura. Fiz uma petiçãozinha, quero que o senhor... Não é petiçãozinha não, né? Não depreciar, uma petição zona, grande petição, e quero que o senhor aprecie. Aí ele vai apreciar se abre ou não esse incidente. Tá? Se for relevante nessa questão constitucional, obviamente ele vai abrir. Certo, senhores? Alguma dúvida? O pessoal hoje não está tão participativo, está para ir para as férias. A gente finalizou a nossa matéria, é isso que eu acho que tem para tratar. Aqui o que eu falo da arguição, eu só explico, né, que por meio de controle difuso incidental, ou seja, concreto, dentro de uma ação ou recurso, o objetivo é declarar inconstitucional, deixar de aplicar uma lei ou ato do poder público. Dentro dos tribunais de segunda instância, é o STJ. Né? Ou seja, claro que eu falei, esse incidente tem aplicabilidade em segunda instância ou no STJ, não é STF não, porque o STF é, não, o pai da Constituição, o guardião da Constituição. Então, ele serve justamente para que outros órgãos em controle difuso, né, e incidental, se manifestem sobre a questão constitucional. Porque a nossa Constituição autoriza isso, diferente de outros países que é só a Suprema Corte que faz. Tá? Aí eu dou uma aulinha que eu explico para vocês, quem quiser ler. Se estiver interessado sobre controle de constitucionalidade, tem o difuso e o concentrado. No nosso caso é o difuso. O poder de controle pertence a todos os órgãos jurisdicionais. Né? Então, há essa possibilidade, né, desde a primeira instância a manifestação. Pela via incidental, né, no curso de um processo, ou pela via principal, quando se faz, né, direto a gente viu ali a DECOM e a ADIM. Pode ser matéria processual de mérito, né, pode ser perante o STJ ou segunda instância. Qualquer das partes pode arguir, o MP também, os julgadores. Prazo da arguição, quando é que eu posso fazer esse incidente? Qualquer momento, né, entre a propositura da ação e o julgamento de mérito do recurso ou da ação. Então, por exemplo, eu posso fazer isso tão logo, né, já na minha apelação, o exemplo que eu estou dando antes para vocês, ou de repente passou despercebido no momento que fiz a apelação, não me toquei, você pode fazer através de uma petição avulsa, pede para arguir esse incidente aí. Como aconteceu, eu já expliquei para vocês na demandas repetitivas, na função de competência. Forma de arguição pode ser oral ou escrita, obviamente você vai fazer sempre escrito, né? Eu acho que a ideia é você fazer isso com, imagina, a questão constitucional, você quer fazer de forma oral. Na sustentação oral, provavelmente eles vão te dar um esporro ali. Doutor, fazer isso no dia da sustentação, podia ter feito antes, né? Então, dificilmente, claro que muito provavelmente a forma oral vai ser admitida se for um desembargador que vai arguir, e aí os colegas, claro, em respeito ao nobre colega, vamos levar isso adiante. Mas o advogado, né, prefira não fazer de forma verbal e sim escrita. E os órgãos julgadores vão ser sempre os órgãos máximos dos tribunais, o órgão máximo de cada tribunal, como fala ali no próprio CPC, o pleno, plenário ou órgão especial, que sempre junta todo mundo, toda a patotinha. Certo? O trâmite está aqui, não vou cobrar de vocês, tá? Mas a ideia é que vocês entendam a importância e como todo incidente, lembra de mim, vou falar disso, todo incidente é antes do julgamento do recurso, é antes do julgamento do processo. Tá? Ele precisa resolver o incidente para finalizar, para julgar o meu caso. Certo? É isso, senhores, não vou mais enfará-los com mais assunto. Tudo certo? Então, Bárbara, Cláudio, Humberto, está aí presente. Foi uma... Vou ficar aqui à disposição para sanar dúvidas, claro. Lucas, Maiara, Cláudio, Bárbara, Humberto, 5 guerreiros que estão acompanhando. Aproveito para me despedir de vocês, tá? Então, provavelmente vamos nos falar ainda, alguns, né, que são meus alunos na tela de urgência, ainda tem aula, hoje à noite. Quem é de sexta-feira de manhã, eu vou botar o link para assistir hoje à noite, eu vou gravar, até porque vai ser uma matéria com poucos alunos, como foi aqui, não tem por que repetir a aula.
né? Então é pouca coisa, vai ser mais, não tem mais matéria para dar na tela de urgência, vou falar mais de estudo de caso, tudo mais. Então acompanhem hoje à noite, se não der, assistam o vídeo só para mais praticar mesmo as telas. E foi uma satisfação enorme dar aula para vocês, espero que nos encontramos por aí, né? Estão aqui, são todos com ótimas notas, né? E eles têm, né? Isso reflete nas notas de vocês, por estar sempre presente, acompanhando a matéria. Sei que vão ter um grande sucesso sempre, até por essa capacidade de acompanhamento. A Cláudia perguntou ali, quanto ao link de tutelas da sexta passada, não consegui ver. Tá, não, Cláudia, eu vou verificar aqui direitinho. Depois eu vou postar lá então para vocês. É porque eu procurei e não achei. Aí eu até ia te Tá. passar uma mensagem. Tá, não, brigadão. Eu vou ver se eu já pego ali, depois em seguida já coloco, então. Uhum. Tá Certo. certo? Um abraço, boas férias para todo mundo. Espero que não precise, né, encontrá-los novamente. Mas aí, sim, Mayara, depois eu vejo ali o teu caso. Tá, a Mayara falou aí, professor, eu trabalho com um erro no texto, estava viajando, tinha esquecido completo dele. Desculpa, professor, não pensei que fosse porque não entendi a matéria. Eu penso que foi porque não entendi a matéria de cima sobre tanta coisa. Imagina, acontece, né, Mayara, às vezes confunde. Mas não, vai. Isso tudo tem um jeito, né? A ideia é aprender com erro. Imagino que não vai te prejudicar. Depois eu até posso ver, depois qualquer coisa manda um e-mail, né, para a gente ver o teu caso específico. Né? Eu sei que tu acompanha a disciplina. A gente vê aí se. Eu não lembro agora de cabeça, desculpa o teu caso. De repente foi que. Então tá. Então depois eu vejo o teu e-mail. Pode ficar tranquilo. Tá certo? Um abração. Satisfação enorme tê-los aqui de novo. E aí a gente se encontra pelos caminhos aí da faculdade, da carreira jurídica. E sempre que tiverem dúvidas, né, se a gente não se encontrar mais, você tem meu e-mail, tem o WhatsApp, tem tudo para trocar uma ideia. Tem alunos, né, que, como eu falei, depois de bastante tempo de formar, 4, 5 anos, ainda entra em contato. Preciso trocar uma ideia. Eu sempre que alguns vão abrir escritório, às vezes não tem o que trocar ideia. Né? Eu sempre fiquei à disposição, né, para auxiliar. Essa também é a função mesmo. Depois a gente nunca deixa de ser, né? Professoras encontram alunos com 12 anos já passaram, com meus alunos já estão formados há 12 anos, eu encontro às vezes nas audiências, professor, né? Isso é uma satisfação enorme, né? E um reconhecimento, e eu sei que eu nunca vou deixar de ser, isso me orgulha bastante pela trajetória de vocês. Tá bom? Obrigado, Mayara, obrigadão mesmo. Valeu, Obrigada, então. boas férias para o senhor também. Bom Igualmente, descanso. igualmente para vocês. Tudo de bom. Obrigada por tudo. Foi um ótimo semestre, bons ensinamentos e com certeza vai ficar para a vida toda. Obrigadão. Obrigado mesmo pela participação, está sempre também presente aí, enriquecendo a aula, fazendo dúvidas pertinentes, né? Isso também ajuda bastante, né? Porque a gente às vezes tem coisas que a gente acha que de repente o pessoal já, né, que já falei ou que não é tão relevante, vocês que dão esse feedback para a gente e torna a aula, né? Aquelas perguntas que muita gente está em dúvida, mas às vezes tem vergonha, né? Eu sei que também você foi sempre participativa e fazia as perguntas e provavelmente o pessoal se usava delas para aprender. Eu agradeço também. Bárbara, que bom que gostou também. E vamos em frente. Que bom que vocês gostaram e vamos lá. Um abraço, tudo de bom. Obrigada.